Meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia, que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para o estudo de mais um capítulo do livro A Educação Espírita da Heloísa Pires, né? Hoje, para a gente falar sobre o capítulo 10, né? A superação da animalidade. Mas, para tanto, a gente vai fazer uma prece, né, para a gente iniciar o nosso estudo, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade que nos foi concedida na manhã de hoje, rogando luzes e bênçãos a todos nós, para que o nosso estudo se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bom, a Heloísa Pires, ela começa o capítulo dizendo que o maior objetivo da educação espírita é, como destacava São Paulo, auxiliar a criatura na superação da sua animalidade. O espírito, quando está encarnado, né, ele está encarnado num corpo físico. E por estar encarnado num corpo físico, o espírito ele sofre determinados condicionamentos do próprio corpo físico, né? Então, o corpo físico ele exerce uma influência própria das questões físicas, próprio dos chamamentos biológicos, dos condicionamentos biológicos, né? E a gente, Jesus já dizia, né? A carne é fraca, né? A carne é fraca, e por ser fraca, né? O espírito deve ser forte, né? O espírito é mais forte do que a carne, né? A carne exerce determinados impulsos, exerce determinados desejos, determinadas vontades. Contudo, o espírito é mais forte, né? Porque é o espírito que decide, é o espírito. A carne, ela é digamos assim, ela exerce, né? Uma influência, ela exerce uma sedução, mas ela não toma a decisão. Quem toma a decisão é o espírito. Então, forte é o espírito, né? Não é a matéria. A matéria é fraca, a matéria, né? Ela não tem a decisividade, né? Contudo, diante dos problemas, né? Diante das dificuldades do processo evolutivo, o espírito que ainda não evoluiu, que ainda não desenvolveu as suas virtudes, ele ainda é muito apegado às questões materiais. Na questão, lá para a questão 100, 101, 102, né? 103, 104, 105, 106 do Livro dos Espíritos, Kardec trata sobre a escala espírita e fala ali dos espíritos de terceira ordem, né? E ele fala, então, que os espíritos de terceira ordem são espíritos que existe uma predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, ele ainda está muito apegado às questões materiais, ele não desenvolveu ainda conhecimentos, valores espirituais para perceber as questões espirituais, né? Para perceber o valor das virtudes, para perceber, para gostar das questões espirituais. Ele ainda está muito, ele ainda dá muito valor à superficialidade, ele dá muito valor às questões da forma, eles não valorizam fundamentalmente o conteúdo, né? São espíritos ainda muito terra-terra, são espíritos ainda que ainda estão muito ligados ainda aos processos de emoção, aos processos de sensação, né? São espíritos que ainda não desenvolveram sentimentos, são espíritos que vivem ainda muito agregados às questões de sensibilidade, às percepções do seu corpo físico, né? E mesmo quando estão fora do corpo, né, quando desencarnam e estão no perispírito, o seu perispírito, o seu corpo espiritual ainda
ainda, pelo espírito ser inferior, pelo espírito não saber dar valor aos sentimentos, pelo espírito não dar valor às virtudes, o espírito busca sua satisfação, sua alegria, sua felicidade nas questões materiais. E isso é algo digno de dor, né? Digno de sofrimento para o espírito, porque o espírito é imortal. O espírito não morre, né? Já a matéria, ela está em constante processo de transformação, né? Então, se a gente deposisse um espírito imortal, né? Ele deposita suas felicidades, os motivos de sua alegria, em coisas que são passageiras, né? Coisas que passam e que são efêmeras, ele está fadado a sofrer, né? Ele está fadado a, a dor, a decepção, né? Ele tá fadado a isso. Então, nós vemos o nosso espírito se apegar a questões materiais, né? Então, a gente tem o desejo de ter o carro do ano e a gente compra o carro do ano. Antigamente, o carro durava, o carro do ano era do ano, de fato, né? Hoje em dia, você tem um carro 2021, modelo 2022, quer dizer, no final de 2021 ou já no meio de 2021, você já começa a fazer os modelos para 2022. Então, você pode comprar ainda no final do ano um 2021, modelo 2022, que já, né? Então, o seu carro deixou de ser do ano em 6 meses. Quer dizer, se antigamente o seu carro do ano era o ano todo, demorava um ano todo, e você tinha o prazer de dizer que você tinha o carro, até isso ficou mais efêmero, né? Ou seja, não dura mais um ano, dura 6 meses. E aí, aquela alegria de ter, ou aquela satisfação de ter um carro do ano, né, de possuir uma matéria desejada por muita gente por 6 meses, por um ano, agora dura 6 meses, né? Então, a gente percebe como a matéria ela é efêmera, como o prazer que a matéria oferece é efêmero, né? Ela não dura muito tempo, né? Hoje você tem fome e você come, né? É... Por mais que a comida seja gostosa, por mais que a comida seja saborosa, tem um limite. Se você ultrapassar aquele limite, ao invés de você passar bem, você vai passar mal. Ao invés de você ter satisfação, você vai ter dor, né? Ao invés de ter prazer, você vai ter dor. Então, tudo na matéria tem o seu limite, né? Porque os prazeres materiais não são imorredouros, não são imortais, como o espírito, né? Eles são efêmeros. Como efêmero é o tempo que nós passamos na Terra, né? Nós passamos na Terra por um determinado tempo, e o que nos é muito satisfatório, muito desejoso, muito desejado, né? Enquanto somos jovens, adolescentes, à medida que a gente vai ficando mais velho, à medida que a gente vai se amadurecendo, determinadas coisas vão perdendo o gosto, vão perdendo a satisfação, a gente já não tem mais a mesma disposição para determinados arroubos da juventude, né? E aquilo parece já não fazer tanto sentido mais para a gente já começa a não achar mais graça em tudo aquilo. Então, perceba que se nós colocarmos a nossa felicidade, a nossa alegria nas questões materiais, estamos fadados à insatisfação, estamos fadados à decepção, estamos fadados a nos sentirmos infelizes, né? Então, a verdade é que tem uma frase daquele livro O Pequeno Príncipe, né? Que é um livro a priori escrito para crianças, mas que tem ali muita filosofia de profundidade, né? Que se os adultos lerem vão ter ali muito conteúdo para processo de reflexão. Tem uma das frases do Pequeno Príncipe, né? Que ele conclui de que nós não enxergamos pelos olhos, né? Nós vemos pelos olhos. Enxergar é o coração, né? Nós enxergamos com o coração.
E aí o Pequeno Príncipe, então, está nos falando de que nós vemos pelos olhos, mas o que os olhos veem é a superficialidade. Nós olhamos o que tem do lado de fora, nós não conseguimos entender o conteúdo olhando com os olhos físicos. Mas quando nós sentimos, né, quando nós investigamos as coisas pelos sentimentos, nós aprofundamos coisas que são invisíveis aos olhos, né? E ele vai dizer que a essência das coisas, o essencial das coisas, é, portanto, o invisível aos olhos, mostrando então que a gente se engana muito com a superficialidade, a gente se deixa levar muito pela superficialidade, porque a gente desconhece as oportunidades da essência. E a gente só vai descobrir as oportunidades da essência à medida que a gente supera a nossa animalidade, supera as questões instintivas que são do próprio corpo, né? O nosso lado animal, por exemplo, ele valoriza, ele é atraído pelas pessoas, o que o outro atrai no animal é o cheiro, né, que desencadeia determinado, né, o chamado feronômio, né, que desperta determinadas reações químicas no cérebro, gerando atração, né? A forma física, as cores das penas, né? No caso dos pássaros, né? Então esse lado material, instintivo, atrai as pessoas, né? Mas no caso do animal, né, que não desenvolveu todas as suas potencialidades como ser, basta. Mas no caso do ser humano, o ser humano quer ser amado, o ser humano quer ser compreendido, o ser humano envolve outras questões. É claro que ele pode se satisfazer sexualmente, ele pode se satisfazer fisicamente, materialmente, mas falta algo, né? Falta sentimento, falta determinados aspectos que, se não supridos, uma relação sexual produz satisfação por alguns minutos, talvez envolvendo o tempo do namoro, envolve algumas horas, mas ela não se sustenta, né? Então, é o amor, é o sentimento que nos faz falta. Então, às vezes, a gente coloca em risco, né, em xeque a nossa felicidade, a gente arrisca a nossa felicidade, a gente abre mão da nossa felicidade, né, por determinados aspectos instintivos, né, por determinados aspectos que mexem com os nossos impulsos, com os nossos desejos, com os nossos instintos materiais. Então a gente cede aos impulsos materiais. E depois que a gente, então, se contenta materialmente falando, que é por um tempo muito curto, a gente olha e percebe e se arrepende muitas das vezes, porque a gente vê que falta alguma coisa, essa coisa que a gente não sabe exatamente o que é, mas falta. E o que falta é o valor da amizade, o valor do companheirismo, o valor de determinados sentimentos que nós precisamos, que tem a ver com a nossa essência espiritual, mas que pelo fato da gente não ter completamente evoluído, a gente ainda não dá valor o suficiente, não percebe. Virtudes são desenvolvíveis, né, são evolutivas, né, porque às vezes a gente quer valorizar esses aspectos, mas a gente não sabe como, a gente ainda fica muito apegado, a gente gostaria de gostar do essencial, mas a gente ainda é muito atraído, a gente não consegue se desvencilhar ainda do superficial, né? A gente não consegue valorizar, a gente consegue até saber que é certo valorizar a essência, a gente sabe que é correto valorizar os sentimentos, mas ainda na gente grita forte
o desejo, grita forte as sensações, grita forte os nossos instintos, os apelos às questões materiais, e por isso a gente faz determinadas loucuras que nos tira a paz, que nos tira o sentimento de tranquilidade, o sentimento de verdadeira felicidade, né? É, como é que faz isso, né? Como é que... Então a gente deseja, a gente sabe que é certo, mas como é que a gente faz aquilo? Existe entre os filósofos existencialistas, né, a ideia de que a superação da ideia de que a razão é o critério de existência. O que significa isso, né? René Descartes, né, que é o filósofo racionalista, ele dizia que os animais vivem, as plantas vivem, assim como os seres humanos vivem também. Mas os seres humanos não foram feitos apenas para viver como os animais e como os vegetais. Os seres humanos têm algo além, né? Eles foram feitos para existir, eles foram feitos para transcender, né? Então, ir além né, nós temos determinados aparatos, nós temos determinados recursos além dos animais e dos vegetais, que não simplesmente conferem a nós, seres humanos, a condição do mero viver. A gente não se satisfaz com o mero viver. A gente definitivamente quer, a gente precisa existir. Quer dizer, a questão da existência é um aspecto importante. Contudo, na maioria das vezes, a gente prefere viver uma vida imanente, né? Uma vida em que não transcende, uma vida do dia a dia, uma vida que, digamos assim, ela basta, né? Por si só. É uma vida que se abastece nas questões materiais, o comer, né, o dormir, o se agasalhar, o ter o conforto material, né? Mas mesmo as pessoas com conforto material, mesmo as pessoas com determinadas condições físicas, ela vive um vazio, ela vive uma insatisfação. Então ela pode, então para satisfazer isso, ela vai em todas as festas, ela ri, ela dá risada, né? Ela se esbalda, ela bebe porque a bebida pode trazer prazer, ela usa droga porque as drogas podem trazer prazer, elas têm relações sexuais aos montes porque isso pode trazer prazer, ela come muito porque isso pode trazer prazer, então ela compra muito, ela tem muito porque isso pode trazer prazer, contudo parece que falta algo, e essa busca constante pela satisfação material, ela evidencia muito claramente que algo não vai bem, né? Que mostra que o indivíduo está em busca de... Porque por mais que ele se dedique aos bens materiais, ao consumo dos bens materiais, ao se abastecer das questões materiais, parece que ele não chega à satisfação, porque ele se entrega cada vez mais. Não basta simplesmente aquilo. Né? O indivíduo que usa droga, ele usa uma certa quantidade de droga, ele se satisfaz. Na semana seguinte, aquela quantidade já não é mais suficiente, ele precisa de mais, ele precisa de mais, ele precisa de mais, ele precisa de mais. Então, isso não... Né? Porque ele percebe que isso não preenche. Existe uma lacuna no interior em que ele busca naquilo a satisfação que nunca chega, né? Que nunca se estabelece. Né? Por quê? Porque o indivíduo não nasceu simplesmente para a imanência, ele nasceu para a transcendência. E o que ele não está investindo é no processo de transcendência. Então, os filósofos existencialistas, eles vão dizer que os filósofos racionalistas, né, em especial Descartes, vão dizer que o pensar é o que nos leva ao processo de transcendência, o raciocínio, o pensar. E, de fato, os filósofos existencialistas, eles vão dizer que sim, né, que o pensar é o ponto que nos diferencia dos animais, que nos diferenciam dos vegetais, que nos colocam acima.
dos outros seres da natureza, porque a gente pensa, a gente tem esse potencial diferente dos outros animais, né? Nós raciocinamos, nós somos seres viventes que não simplesmente vivem, mas que planejam algo de diferente porque a gente é capaz de pensar, porque a gente é capaz de raciocinar, porque a gente é capaz de refletir. Mas os filósofos existencialistas dizem que não adianta você pensar, não adianta você raciocinar, se você não sabe o que fazer com o seu raciocínio e com o seu pensamento. Né? Então, eles vão dizer que Descartes foi incompleto ao dizer que o pensar era a questão fundamental. Né? Ele mostra a diferença entre nós, espíritos, que estamos acima, né, em evolução dos animais, dos vegetais, porque nós temos mais do que instinto, nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de raciocinar, e, portanto, a gente tem a capacidade de fazer coisas diferentes, de não simplesmente escutar os nossos impulsos, mas a gente pode perceber que atender aos impulsos nem sempre são positivos, nem sempre são interessantes para a gente, né? A gente pode pensar e entender outras opções. Contudo, quando a gente pensa as outras opções, a gente descobre que existem outros caminhos, que não só dois, não só três, existem outros caminhos. E aí vem a questão da escolha. Ou seja, o que você faz com o que você pensou, o que você faz com o que você raciocinou, o que você faz com o que você refletiu, esse é o ponto que marca, de fato, a questão da existência. A tomada de decisão, o uso, portanto, do livre-arbítrio, o uso, portanto, das suas escolhas. Né? Então, os filósofos existencialistas vão dizer que o ser humano, a questão de existência, né? Daí se dizer filósofos existencialistas, o que define a existência não é simplesmente a capacidade de pensar, mas a capacidade de tomar decisões com os pensamentos, com as reflexões que fazemos. Quer dizer, esse é o ponto fundamental. Né? Então, a pergunta que a gente precisa responder é: o que temos feito da nossa vida? Né? Quais são as escolhas? A gente é influenciado pela questão da animalidade, a gente está dentro de um corpo, a gente está encarcerado num corpo físico, sofrendo os impulsos de estar num determinado corpo físico, mas, por outro lado, a gente também tem o pensamento, tem o raciocínio, tem a reflexão que mostra que não basta simplesmente, que não nos preenche completamente uma vivência imanente, uma vivência material, uma vivência em que a gente supre as necessidades fisiológicas. Mas existe, então, um chamamento interior, as questões de ideal, né? As questões de pensar um mundo melhor, de pensar um caminho melhor para as coisas e investir nesse caminho e tentar mostrar para as pessoas que ao invés daquele outro caminho que estão seguindo, é esse o caminho certo, e de contribuir para que todo mundo veja isso, de contribuir para que a nossa existência possa ser útil a nós e as pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente percebe que a gente tem esse desejo de ir além das questões fisiológicas, né? Nós temos os nossos ideais, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos né, os nossos ideais, né? Aquilo que a gente acredita que de fato pode promover transformações. Quando a gente vai trabalhar, né, a gente, claro que vai ganhar dinheiro, mas por trás daquilo a gente sabe da importância do que a gente está fazendo, e quanto mais a gente faz algo convicto de que o que a gente está fazendo é legal, é interessante, então esse trabalho fica melhor, a gente faz com mais prazer, porque por trás daquilo existe o ideal. Tinha uma frase de Dom Helder Câmara, né, que falava da diferença, né, quando estava se erguendo, estava numa obra fazendo
uma igreja, né? Tinha lá um pedreiro meio desanimado, meio sem vontade, meio desacursoado da vida. Toda segunda-feira ele vinha com uma cara de desânimo, de chateação, uma preguiça para começar o trabalho e um desejo gigante de quando dava o horário de poder sair. Então, era um indivíduo que carregava a vida de uma maneira muito difícil, muito complicada, né? Um indivíduo que dizia, olha, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira porque ou no final do expediente, porque eu posso beber, e só bebendo para poder carregar as angústias da vida, né? Por quê? Porque era um indivíduo que fazia coisas para satisfação das questões materiais. Por outro lado, ele olhava um outro pedreiro que chegava cedo, que juntava as pedras, que já levantava, que já dava a ideia para fazer o serviço mais rápido, e terminava uma coisa, estava logo se dispondo a fazer outra função na obra, né, querendo chegar no mestre de obra e se colocar à disposição. Bom, o que mais tem para fazer? Tem que continuar fazendo aquilo. Não, já fiz, já cumpri, o que mais tem para fazer? E aí o Dom Helder Câmara foi conversar com ambos, né? E pro primeiro, aquele que cumpria o seu papel, ele disse: o que você faz aqui? Aqui eu tenho um serviço terrível. E o que você faz? Eu transporto pedras, né? E aí, como é que alguém pode ser feliz se a função da vida é transportar pedras? A única coisa que me faz voltar aqui no dia seguinte é porque eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso, enfim, cumprir determinadas necessidades básicas, e eu preciso do salário, eu preciso do dinheiro, e é por isso que eu venho aqui todo dia. E aí ele foi perguntar para o outro, né? Você também só carrega pedras aqui. Ele falou, não, eu ajudo a construir uma catedral, né? Então, perceba que um trabalha num princípio onde ele só vê imanência. O outro, ele trabalha, mas ele tem um ideal que está por trás desse processo. E perceba que isso faz toda a diferença na vida do indivíduo, né? Nas suas condições de felicidade, nas suas condições de alegria, né? Ele é o mesmo, ele faz a mesma coisa do que o primeiro trabalhador, mas ele é alguém que se sente feliz, que se sente alegre, que se sente útil, que sente que a sua vida, que a sua existência faz sentido, ele sente que existe, e ele sente que precisa continuar existindo, porque o que ele faz tem um determinado papel. No dia seguinte que ele acorda cheio de energia, cheio de vontade para voltar a fazer o que ele faz, porque ele dá valor, ele consegue compreender. Pode até ser que as pessoas não deem valor, pode até ser que as pessoas não valorizem, pode ser que as pessoas não deem, não percebam, não enxerguem o que ele faz, mas ele percebe isso, ele de fato entende aquilo, né? Então é um indivíduo que já superou a questão da mera imanência, né? Ele já vive uma transcendência, né? E uma coisa simples. Então, os filósofos existencialistas, eles falam que é a capacidade de é a capacidade de escolha que nos diferencia. É a capacidade de fazer escolhas com aquilo que pensamos, com aquilo que refletimos. A reflexão é um papel importante e é fundamental, porque muita da gente nem reflete, né? Descartes já tinha percebido isso. Tem pessoas que agem simplesmente pelos impulsos, simplesmente pelos instintos, simplesmente pelas questões das sensações, da superficialidade das coisas. Há outras que já conseguem refletir, já conseguem entender, já conseguem desejar algo que está além da superficialidade, da própria imanência. Mas os filósofos existencialistas dizem que essa é uma fase intermediária para a existência fundamental, porque a existência fundamental é, muito bem, você viu, e o que você vai fazer, o que você vai decidir, você vai escolher fazer diferente ou não, né? E o que você vai fazer efetivamente da sua vida a partir dessa escolha, dessa decisão, né? Então, nós vamos pegar Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, conhecido antes de ser batizado nas hostes cristãs, ele era Saulo, né, um grego, que estava sendo preparado para ser um doutor da lei,
era um indivíduo inteligente, um indivíduo sagaz, um indivíduo estudioso, um indivíduo culto, que desde a sua adolescência ele se preparou corretamente do ponto de vista da cultura, da intelectualidade, para ocupar um cargo de importância, de saber, de ser considerado por seu povo ou pelo povo, né, da sua época como alguém sábio, né, e desenvolver-se profissionalmente a partir disso, né? E quando ele conhece o cristianismo, quando ele conhece Jesus, não conhece de ver, né? Porque quando ele tem contato com as ideias do cristianismo, Jesus já havia desencarnado, né? Ele tem contato com os cristãos, e ele persegue os cristãos, já que essa era a ideia dos doutores da lei, dos fariseus, da qual ele fazia parte. Mas quando ele, de fato, ele entende o que é o cristianismo, ele entra num conflito gigante. O conflito de continuar fazendo aquilo que ele foi preparado para fazer dentro das questões culturais, dentro das expectativas sociais em torno dele, né? Então, ele continuar no caminho, digamos assim, no caminho conveniente de atender a determinadas expectativas sociais, que é uma questão material e que traz prazer, né? É um instinto quando você é aplaudido, quando você é considerado, quando você recebe aplausos da comunidade do qual você faz parte, isso é gostoso, né? E há muitas pessoas que se corrompem não pelas questões materiais, porque não recebem nada, né? Se fala muito de corrupção, e a corrupção pelo dinheiro, né? Mas quantas pessoas se corrompem pelo aplauso, né? Pelo reconhecimento? Então a gente acaba se corrompendo ou fazendo coisas erradas para fazer uma determinada coisa, para ser reconhecido pelo grupo do qual você faz parte. Há um tempo atrás, um determinado padre, ele aceitou guardar drogas na sua igreja, né, que era o lugar em que as pessoas, em que a polícia, enfim, que as autoridades não duvidariam. Ele aceitou aquilo porque ele ganhava uma certa quantidade de dinheiro que revertia-se em cestas básicas, em alimento para sua comunidade, para a comunidade que ele servia, né? Então, veja que em função disso, em função desse aspecto, em função seduzido pelo aplauso, seduzido pelo reconhecimento social, ele se deixa corromper, né? Então ele não ganha, ele não tira um tostão para si, mas ele corrompe determinados valores. Ele que valoriza o ser humano, ele valorizou o ser humano dele, que reconhecia ele, mesmo sabendo que punha em risco a vida, que corrompia a vida de alguns jovens pelo vício das próprias drogas, além de outras questões que, para comercializar droga, determinados crimes eram cometidos para que as drogas pudessem ser traficadas. Então, são essas incoerências que nós acabamos fazendo por cedermos às nossas animalidades, à nossa busca por prazer material. Então, a nossa tomada de decisão, ela tem que estar voltada nos aspectos reflexivos, porque, fundamentalmente, elas precisam pesar. Elas precisam pesar as nossas tendências materiais, os nossos desejos materiais e as nossas questões espirituais, né? Então é esse peso. E aí a gente toma a escolha. Então, a todo momento, a todo instante, a nossa vida, nós somos influenciados pelas tendências materiais e pelos chamamentos espirituais que nos fazem parte. E a gente tenta pesar essas duas coisas e vem aí a tomada de decisão. Quem é que vai ganhar essa tomada de decisão? E, fundamentalmente, o que ganha são as tendências materiais, são os impulsos materiais que ganham, que tem maior peso na nossa tomada de decisões. Nós tendemos a essa questão.
né? Então a gente precisa superar essa fase. E aí, para superar essa fase, a gente precisa fazer com que a gente passe a valorizar mais os sentimentos do que as sensações. A gente tem que valorizar mais a, a essência do que a forma, né? Então, mais do que uma beleza física, uma beleza espiritual, né? Valores espirituais, quer dizer, mas como é que faz, né? Eu ainda sou seduzido pela beleza material, eu ainda me deixo levar pela questão da superfície, eu ainda não consigo, por mais que eu queira, por mais que eu deseje, por mais que eu tenha consciência de que é importante isso, eu não consigo, porque superar a animalidade não é um processo simples, não é um processo fácil. E aí o que a Heloísa Pires fala no livro, né, destaca no livro, ela evidencia o que Kardec fala no Livro dos Espíritos e fala o que Herculano Pires no livro Ser e a Serenidade enfatiza, quer dizer, é preciso que a gente supere a questão das sensações, que a gente procure vivenciar mais experiências, que a gente se dê a oportunidade para viver a experiência de conviver com o essencial, né? Porque a gente só se deixa, se entrega o tempo todo ao apego às questões espirituais, às materiais, aos instintos. A gente só quer viver as experiências materiais. E todas as vezes em que a gente é convidado a vivenciar determinadas experiências mais elevadas, a gente se nega a essa oportunidade. Não, eu prefiro aqui do que aqui. A gente se nega a oportunidade de experimentar. A gente se nega a oportunidade de ir além, né? De aproveitar o novo. A gente fica agarrado àquilo que a gente sabe, aquilo que a gente, mesmo que aquilo não esteja sendo bom, mesmo que aquilo não traga benefício, mesmo que aquilo, mas a gente é o que a gente tem e a gente se agarra profundamente a essas questões. E a gente deixa de ter a oportunidade de transcender, de dar a oportunidade de conviver com outras coisas e aprender a gostar de outras coisas, né? Então, a gente gosta de música, mas talvez a gente goste de música não porque a gente gosta, mas porque de um determinado tipo de música, não porque a gente gosta só daquela música, talvez porque a gente não tenha tido a oportunidade de ouvir outros tipos de música, né? E aí a gente deixa de gostar, a gente deixa de valorizar outros tipos de música. Que tal se a gente dar a oportunidade de outros tipos de música, ouvir também, né? Permitir se ouvir, permitir para ver se a gente desenvolve, né? Então, eu gosto de ouvir música 10 horas por dia. 9 horas por dia eu vou ouvir a música que eu gosto, que tem a ver comigo, mas 1 hora talvez eu dê chance para aquela música que todo mundo fala que é boa, quer dizer, que eu sei que é boa, que tem valores, que tem princípios, mas que eu não consigo gostar, que eu não consigo sentir prazer. Por que eu não dou essa oportunidade? E começo a prestar atenção no que eu sinto, o que aquela música me desencadeia, né? Procuro entender o que ela significa, né? Eu não gosto de fazer exercício, mas eu sei que o exercício é bom. Mas eu não gosto, eu não... Tá certo, né? Eu gosto de fazer outras coisas, mas que tal se eu me dedicar pelo menos meia hora num dia de 24, dedicar meia hora a fazer uma caminhada? Nossa, mas é muito chato, mas é muito isso, mas é muito aquilo. Mas que tal se eu der essa oportunidade? Nossa, mas todo dia. Tudo bem, então, 3 vezes por semana, não é todo dia. Não, é 3 vezes por semana também, não dá, porque tá bom, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Então, desse a oportunidade, né? Procure oferecer essa oportunidade de você vivenciar o hábito de incorporar esses aspectos que valorizam coisas diferentes na sua vida, experiências diferentes, para que você aprenda a dar valor a coisas boas que existem. Mas eu não gosto, eu gosto de outras coisas, ok. Né? Mas que tal se você
procurar dar valor. Eu não gosto de salada. Que tal se você começar a implementar pequenas quantidades no seu alimento? Você prefere outra coisa, mas coloca junto. Vai se acostumando, vai dando a oportunidade para o seu paladar de se ajustar, né? Vai permitindo que você eu gosto das pessoas jovens, alegres e tudo mais. As pessoas mais velhas já passaram, não trazem o mesmo, mas elas têm uma sabedoria, elas têm alguns conhecimentos, elas têm algumas experiências que podem me trazer. Que tal se eu dedicar? Eu sei que eu tenho prazer para conversar com as pessoas mais jovens, as pessoas mais alegres, as pessoas mais animadas, mas que tal eu dedicar alguns minutos, alguns momentos com algumas pessoas mais velhas para ver se eu desenvolvo esse meu interesse por determinadas profundidades, né, por determinados saberes, por determinadas experiências. Então, à medida que eu vou dando oportunidade para que essas coisas aconteçam na minha vida, eu vou dando outro tempero, eu vou dando outras oportunidades, e eu vou dando condições para que eu vá superando determinadas animalidades, determinados apegos, determinados vínculos, e vou modificando o meu comportamento, a minha vida, aquilo que de fato eu começo a ver beleza em algumas coisas onde eu não via, eu começo a me encantar com determinadas coisas onde eu não me encantava, eu começo a me maravilhar com determinadas questões, né, com a inteligência, com a profundidade, com a sabedoria, com a reflexão, e de repente eu estou lendo, de repente eu estou me encantando com determinados, né, ensinamentos de profundidade, né? Esse livro eu não leio porque é muito difícil. Dá oportunidade para você, confia um pouco na sua inteligência, leia uma página por dia, uma página por semana. Tá difícil, leia meia. Né? Tá difícil, procure uma pessoa que goste daquele livro, que já leu aquele livro inteiro, e converse sobre metade daquela página, porque talvez a conversa dele te ajude a entender metade e te motive a ler a outra metade e faça você voltar a conversar, e você de repente vai começando a perceber que isso passa a ter mais importância do que outras coisas, e você vai inculcando em você hábitos que vão te desligando de hábitos mais materiais, de hábitos mais animalescos, e vão te libertando aos hábitos dos espíritos mais luminares, dos espíritos mais sábios, dos espíritos que valorizam virtudes mais chegados à essência do que à superficialidade, mais chegados à transcendência do que à imanência. Bom, gente, é isso, né, que o texto da Heloísa Pires nos fala hoje. Eu espero, né, que, de alguma forma, eu tenha contribuído para o entendimento e para a compreensão dessa temática, né, e gostaria de desejar a vocês aí um bom domingo, um bom Dia dos Pais, né, muitas felicidades, muitas alegrias a todos. Então vamos encerrar o nosso estudo com uma prece, levando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, rogando a Ele que nos ampare, que nos ilumine, que nos dê forças para devagarzinho irmos nos desvinculando da animalidade, nos aproximando da espiritualidade, fazendo valer os aspectos da transcendência, superando os aspectos da imanência. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja. Graças a Deus. Bom domingo a todos.